para pensar esse fenômeno é extremamente complexo, porque eu tenho desde aqueles livros que, embora sejam recepção, tentam de alguma forma se linkar à historiografia, né? A essa construção de passado feita pela historiografia. Tem aqueles livros que se desvencilham completamente da historiografia e criam idades médias via século XIX. E aí eu tenho muito aquela figura muito parecida com os pré-rafaelitas, né? Que é a donzela em perigo, que são aqueles cernes narrativos, né? A donzela em perigo, o cavaleiro honroso, que é cheio de virtudes, maravilhoso, né? Que acaba com todo mundo. Eu tenho também uma certa marcação corporal desses protagonistas. A mulher é a princesa, o cara é o cavaleiro. E também tenho tentativas de desconstrução disso, que é a cavaleira, né, uma menina que é cavaleira, e que ela vai salvar um menino em apuros, um príncipe em apuros, que foi sequestrado por uma giganta, que é o caso de um dos textos da Cornélia Funke, que é a do Universo de Tinta, né, que tem até a recepção também no cinema. Tem essa Idade Média e tem outra Idade Média que, vamos dizer, esses são os dois grandes grupos, né? Aqueles que conversam com a historiografia e esse que conversa com o século XIX, mistura século XIX com algumas características do que viria, do que se pode entender como Idade Média lá, né? Principalmente século XII, XIII, que é onde eu tenho as épocas corteses, que aí eu tenho o Rei Arthur, eu tenho o Universo do Graal, eu tenho o Merlin, né? O Merlin também é uma figura assim, extremamente carismática dentro dessas recepções, seja em figuras de outros magos. Não necessariamente com o nome de Merlin, mas a figura do mago, daquele conselheiro que está ali próximo do protagonista, né, para auxiliar o protagonista na caminhada. Temos de enfrentar a longa escuridão de Moria. Estejam alertas. Há coisas mais antigas e piores do que os orcs nas profundezas do mundo. Então, esses são os grandes dois blocos. E eu tenho, vamos dizer assim, um terceiro bloco, que é a mistura do primeiro com o segundo, que é, assim, falando grosseiramente, né? Grosso modo, que é o romance histórico. Né? Que ele vai juntar a ficção com uma certa historiografia. Obviamente, essa historiografia também vai ser recriada dentro do romance histórico por conta da configuração de protagonistas, antagonistas, etc. Então, olha, se tem um fenômeno que é extremamente complexo de se entender, são essas recepções do medieval. Porque, primeiro, você tem que saber de onde elas estão vindo. E o ideal é a gente pescar nas entrevistas com os diretores de série, com os roteiristas, né? Se a gente está trabalhando com o fenômeno tela. E se a gente está trabalhando com o fenômeno impresso, vamos dizer assim, né? Que é quadrinho, que é livro, a gente tem que pensar o autor como leitor. O que ele leu? Né? O que ele teve acesso. Por isso que eu digo que... Aí eu volto ao Gaiman. Por isso que eu digo que o Gaiman é fantástico, porque tá tudo lá no blog dele. Aí tu pode traçar as leituras dele para entender que medieval é esse do Neil Gaiman. De onde tá vindo a recepção dele. E eu posso pensar também, tem aqueles que criam o medieval em cima dos contos dos irmãos Grimm. Ou de leituras dos contos dos irmãos Grimm. Está aqui! Gabriel!
né? Que quando criança ouviram de pai, ouviram de mãe, que é a princesa, que é a madrasta, que é o dragão, né? Então, é um fenômeno que a gente tem que traçar via essas recepções, entender da onde está vindo. Senão, não tem como olhar para esse fenômeno. É complexa a coisa. Mas é legal.